Fala Marvetes, vídeo de lista. Tava com saudade de fazer vídeo de lista. Vai vir esse, mais um a caminho. E hoje, rapaziada, é dia de falar de cena triste, porque a vida não é só alegria e felicidade. Aliás, na maioria das vezes nunca é alegria e felicidade. Então, eu vou listar aqui as 10 cenas mais tristes e eu vou englobar aqui todos os filmes, galera, MCU e também os filmes do multiverso MCU. Também quero falar que essa é a minha opinião, então se você tem uma lista diferente dessa, comente aí e não se esqueça de se inscrever no canal, participe dessa iniciativa Marvete, seja mais um Marvete depressivo aí e se inscreva, beleza? Também deixe seu like para ajudar o canal e também mostrar esse conteúdo para outros Marvetes como você que precisam ser salvos com conteúdo Marvete de qualidade, beleza? Então é isso, galera, vambora sem enrolação. Antes de começar a lista, não vou colocar cenas como a morte do Tio Ben, a morte da Gwen, porque são cenas tristes, mas todo mundo sabe que elas são tristes, entendeu? Então não vou colocar, até para não ficar muito clichê também, certo? Vamos inovar um pouquinho, né? E também essa lista é aleatória, então não é porque a cena tá em 8º lugar que ela é mais triste que a primeira e vice-versa. São as 10 mais tristes, beleza? Bom, vamos começar. Em 10º lugar, a cena da ponte em Quarteto Fantástico. Você vai lembrar, né, da cena que o Ben já tá transformado como coisa e primeiro ele foi rejeitado pela Debbie, que se apavorou com o cara, mesmo estando casada com ele, uma caralhada de anos. E depois disso tem a cena da ponte que o Ben tá lá, tristão, o povo ainda caga nele, você vê que ele tá na fossa, aí um cara aparece, ele tenta dar uma ajudada, mas só piora, um acidente generalizado acontece na ponte, beleza. Quarteto Fantástico salva o dia, mas todas as cenas do Ben Green como coisa nesse filme são muito boas, porque você vê as pessoas tendo medo dele o filme todo, se afastando e tal. E é uma reação que você provavelmente teria na vida real, mas a gente não sabe como tá a pessoa do outro lado, sabe? Como se não bastasse as pessoas terem medo dele ali mesmo, a Debbie despreza o cara como se ele tivesse cometido um crime. Ela larga ele e deixa a aliança no chão, cara. E ainda pra completar, ele não consegue pegar a aliança por conta da mutação causada em suas mãos e o Reed tem que pegar pra ele. A gente sabe que no fim teve uma aceitação por parte dele ser assim, mas toda essa jornada não foi tão leve pra ele, sabe? O filme inteiro é ele querendo ser invisível no lugar da Sue, é muito triste mesmo. Mas eu só tô falando dessa cena da ponte em específico, então é isso aí. Em 9º lugar, Frank Castle tenta cometer autofinalização. Nesse momento, o Frank já tinha matado o Howard Sands, já tinha punido todo mundo e ele achou que o propósito dele aqui na Terra já não era mais preciso. Ele já cumpriu a missão dele e perdeu a família dele inteira. Ele recarrega a arma, numa trilha sonora muito comovente, ele tenta puxar o gatilho, mas ele vê a esposa dele e ela não fala nada, mas só naquele pequeno momento você percebe que ela disse pra ele parar, pra ele não fazer isso, e ela basicamente se despede dele, e é isso que impede ele de cometer essa atrocidade e prefere seguir seu rumo como justiceiro, punindo severamente aqueles que fazem mal aos outros. Em 8º lugar, a festa do planetário em Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2 a gente sabe que o Peter só se fode o filme todo, mas é nessa cena pra mim que fica difícil, porque a gente vê nesse nosso mano Peter Parker se ferrar por 5 minutos seguidos, galera. A festa do planetário inteira é ele se ferrando, desde quando ele entra na festa até o final. Ele tenta pegar algo pra comer, não consegue, tenta beber uma coisa, não consegue, tenta tirar foto, não dá certo, tenta falar com o Harry pra ele diminuir na bebida, mas o Harry tá puto, ele vai falando um monte de merda sobre o Homem-Aranha, que o Peter deixou o pai dele morrer porque ele não denunciou e tal. E ele ainda dá 2 tapas na cara do Peter com todo mundo olhando. O Jameson fica berrando, enchendo o saco dele. Aí mesmo nessa hora, mandava todo mundo se fuder, mas enfim. Aí quem aparece pra ferrar mais com tudo, claro, Mary Jane, que tá junto com o John Jameson, fica falando da peça dela, que todo mundo foi menos ele. Foda-se. Essa desgraçada fala um monte de besteira pra ele e no fim ele recebe a porra da notícia que ela vai casar com ele e pra fechar a noite com chave de bosta, ele ainda perde os poderes e vê a notícia no jornal que o Aranha e o Octopus roubaram um banco, sendo que não foi assim. Essa cena tá aqui justamente pra mostrar o quão merda a vida pode ser. Em 7º lugar, discurso do Tio Ben.
Eu sei que o Trailers do John não gosta das cenas de discurso dos filmes do espetacular Homem-Aranha, mas foda-se, não ligo pra merda da opinião dele. Eu acho esse discurso foda, com aquela trilha sonora belíssima do James Horner tocando ali, enquanto o tio Ben vai falando que o Peter deve ao mundo os dons dele, que ele tá destinado à grandeza e que era pra ele voltar pra casa porque ele amava o Peter e disse que ele é seu herói. E o Peter olhando o símbolo do Homem-Aranha na parede e tal. Essa cena, essa pequena cena, essa trilha sonora, esse final como um todo, já mostra porque esse filme é um dos melhores filmes de herói e tô cagando pra quem discorda. Relaxa, é tão ruim assim desse filme, já chegou e você pode conferir ele agora. Você deve ao mundo seus dons. Só precisa descobrir como usá-los. E saiba que onde quer que eles o levem, estaremos sempre aqui. Então volta pra casa, Peter. Em sexto lugar, mãe de Bruce Banner. Você já sabe qual cena é, né? A cena em que o Bruce já tá se recordando de tudo e temos a cena mais triste do filme, que é o desgraçado do David Banner assassinando a mãe do Bruce na frente dele quando ele ainda era uma criança. E o pior não é nem isso, o desgraçado quis matar o Bruce porque ele achou que a merda que ele fez ia ser resolvida desse jeito. E só de imaginar a cabeça do moleque presenciando isso tudo é o que torna essa cena uma das mais tristes e as mais pesadas também. Eu não consigo entender, eu juro que não consigo entender porque as pessoas não gostam desse filme, eu nunca vou entender isso, nunca. And in that one moment, I took everything that was dear to me. Em quinto lugar, mãe do Peter Quill. A introdução de Guardiões da Galáxia já começa te dando um soco no estômago, porque ele já tinha brigado na escola, a mãe dele estava quase morrendo, ela deixa um presente pra ele e quando ela pede pro Peter pegar a mão dela, ele não faz isso, porque o choque de estar presenciando a morte da mãe dele é suficiente para ele ficar paralisado. Ele não faz nada e quando ela morre, já é tarde demais e ele não pode fazer mais nada. Para completar, ele ainda é abduzido pela nave dos saqueadores e perde a casa dele ainda. Então realmente só de imaginar a cabeça desse moleque passando por tudo isso, já bate uma bad por dentro. Em quarto lugar, despedida dos Guardiões. Essa cena em essência não é tão triste porque era para ser um momento de celebração ali com os Guardiões, mas não é, cara, não é. Para eles pode até ser, mas para você que tá vendo o filme é triste, é emocionante. Eles estão dançando, sorrindo e indo embora. E você não fica feliz, você só chora. Eu chorei litros vendo essa cena. E cara, eu não consigo nem escutar essa música ou qualquer outra do filme sem lembrar e sem chorar. Então essa cena é triste por conta disso, entendeu? Por isso ela tá aqui nessa lista e vai sim estar na lista dos melhores finais que vai vir por aí. Em terceiro lugar, pais de Tony Stark. Essa é uma cena tensa, porém é triste pro Tony, porque ele vê os pais dele morrendo na frente dele e quem aparece é o Soldado Invernal. E quando ele descobre que o Steve sabia o tempo todo, aí fica complicado. A luta entre eles três é foda, porque o Tony ainda tá processando essa informação e ao mesmo tempo tentando lutar ali e vingar a mãe dele, porque repare que ele diz pro Steve que não, ele matou minha mãe e tal. Ele não fala matou meus pais, matou a minha mãe. Então ele não tinha realmente muita consideração pelo pai, e realmente o Howard era um babaca às vezes. Só que ele perde a luta de forma mais humilhante possível e ele fica lá. E é ali que acontece a queda dos Vingadores. Não é como, não é contratado nem nada, é ali. É ali que a queda dos Vingadores acontece. Em segundo lugar, funeral de Tony Stark. Eu não vou falar exclusivamente da morte do Tony, mas sim do funeral dele, onde você vê todo mundo ali reunido tal, com aquela trilha sonora linda, os heróis dizendo adeus ao Tony, a Natasha também um pouco, né? É muito emocionante, muito bonito e muito triste. Ainda mais quando você vê o discurso do Tony dizendo que parte da jornada é o fim, que ama ela 1.000 milhões e ela dizendo pro rap que queria um cheeseburger. Então, mano, não teria outra cena pra colocar senão essa, sinceramente. Em primeiro lugar, bom galera, em primeiro lugar eu não vou falar sobre a morte do Logan, mas sim o funeral que as crianças fazem pra ele no final. A Laura dando aquele discurso, recitando a frase daquele filme que o Charles estava assistindo sobre o herói descansar, porque a missão dele já estava cumprida e tudo mais. As crianças indo embora tristes e pra quebrar ainda mais o nosso coração, ela pega a cruz e deita ela fazendo um X com aquela trilha sonora tocante, ela e as crianças vão embora e é assim que termina. Essa era uma cena bonita, até a porra do Deadpool estragar tudo. Mentira, galera, eu gostei.
Bom, lembrando mais uma vez que é a minha opinião, você pode discordar também, não tem problema, mas minha opinião é essa. Claro que faltou muitas cenas, o funeral do Yondo, o estalo de dedos, o Charles ficando paraplégico, enfim, tem muitas cenas comoventes, mas pra mim essas são as mais tristes. Até preferi deixar de lado algumas mortes, justamente pra não ficar clichê, queria fazer algo diferente. Comente aí a sua lista, suas cenas mais tristes, se você concorda com a minha lista ou não. Não vem falar que a Wanda sofreu mais e ela merecia uma lista só dela, me poupe, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento da iniciativa Marvetes. Deixar seu like, que também é importante para outros Marvetes encontrarem esse conteúdo incrível. E compartilhe também para todo mundo chorar com a gente aqui nessa lista, tá bom? É isso, Marvetes. Valeu e vejo vocês no próximo.